de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então Cantar, dar o meu louvor, louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Boa noite, irmãos queridos. Depois desta música maravilhosa que vocês ouviram, falando do amor de Jesus, Jesus te ama, com essa interpretação magnífica, nós estamos chegando para mais um culto, mais um estudo bíblico. Vamos por algumas terças-feiras termos aí temas variados depois desta maratona que tivemos de estudo sobre a igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos agora diversificar um pouco, vamos mudar um pouquinho com temas diversificados. E hoje nós estaremos falando, depois do que nós ouvimos, nós iremos falar o que significa o amor de Deus com tudo que nós temos e somos.
O que significa este amor? E é importante nós atentarmos para esse tema, e tem sido um privilégio aqui na Igreja Batista em Jardim Santana, que na zona leste da capital de São Paulo, tratarmos de temas tão variados. E é um privilégio que eu tenho tido para conversar com a igreja, conversar com os irmãos, conversar com os nossos amigos, chegar até a sua casa. Que privilégio maravilhoso. Mas, antes de nós entrarmos no tema, eu vou convidar você a conversar com Deus. Vamos conversar com Deus. Como é bom falar com Deus. Como é bom ter momentos de intimidade com Deus. E eu quero fazer isto juntamente com você nesta introdução do culto. Então vamos orar. Pai querido, Deus excelso, Deus bondoso, falar com o Senhor é maravilhoso. Mas falar com o Senhor na expectativa de entendermos, de compreendermos o teu tão grande amor, é melhor ainda. Nós queremos, ó Deus, compreender tudo isto que o Senhor nos oferece, tudo isso que o Senhor nos dá, mesmo com tantas limitações que temos. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite, nessa casa, esta família, ó Senhor, seja bondoso, misericordioso, para que tudo aquilo que nós ouvirmos, tanto a tua palavra quanto as músicas, Senhor, que elas possam ajudar a gravar no coração esse tema, esse assunto sobre a compreensão do teu amor. Como é isso? E como nós podemos fazer isso? E como nós podemos fazer isso com intensidade? Em todos os momentos, todos os instantes, olharmos para o Senhor e transmitir este amor tão grande, tão magnífico, o tempo todo fazermos isso, porque nós não temos dúvida que o nosso Deus é bom o tempo todo, em todos os momentos. Derrame a tua bênção sobre essa família, sobre todos que estão acompanhando e cultuando a Ti, acompanhando esse estudo, que ele fique gravado no coração de cada um dos Teus filhos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós termos a certeza da grandeza, da bondade e da misericórdia de Deus. Eu estava vendo este tema, o que significa o amor de Deus, com tudo o que temos e somos. E antes de nós iniciarmos, lermos o primeiro texto bíblico nesta noite, eu quero que você observe que este não é um tema só de nós, os adultos. Este é um tema também para as crianças. As crianças também anelam, as crianças também desejam entender o significado do amor de Deus. E eles falam deste assunto de uma forma maravilhosa. E por isso, eu vou convidar você a estar vendo esse tema no prisma das crianças, como elas pensam. Existe uma música antiga que as nossas crianças, elas cantam, e eu estava lembrando dessa música enquanto me preparava para o estudo desta noite, e essa música é intitulada Deus é tão bom. Lembra dessa música antiga?
E eu quero fazer isso porque, além das crianças lembrarem, nós estamos aí nos preparando, né? Chegando ao final do mês de fevereiro já. E no próximo mês, o mês de março, é o mês de missões mundiais. E essa música cantada pelas crianças, elas cantam do amor de Deus numa visão do mundo inteiro, do amor ao mundo inteiro. São várias línguas, tribos e nações reconhecendo o amor, a graça e a bondade do nosso Deus. Então, vamos ouvir aí as crianças louvarem a Deus e nós estaremos analisando mais uma vez esta mensagem como as crianças vê, para ficar bem gravada no nosso coração. Então vamos ouvir. Deus é tão bom, cante também com as crianças. Como é maravilhoso nós ouvirmos as crianças cantarem: Deus é tão bom para mim. É assim mesmo, é assim, esta é a visão das crianças. E quem quiser conhecer a Deus, quem quiser chegar até Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos tornarmos como uma criança, essa simplicidade, mas a verdade que existe em suas expressões. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender com as crianças e iniciamos aí a primeira, depois de orarmos, depois de dar a introdução do estudo, antes de lermos a Bíblia, a palavra de Deus, a podermos aprender um pouco a respeito das crianças. Eu estava ouvindo esse cântico, Deus é tão bom, e eu estava lembrando de Mateus, capítulo de número 22. Eu quero que você já fique aí com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 22. E eu estava lembrando dessa história, os escribas e fariseus, doutores da lei, eles tentaram a Jesus muitas vezes. E eles faziam isto, às vezes, através de perguntas capciosas, tentando pegar Jesus em algum deslize. Eles sempre queriam fazer isto. Outros andaram perguntando em busca de respostas. Alguns eram perguntas capciosas e outros queriam mesmo respostas que eles não sabiam, que eles não tinham o conhecimento. E entre tantas, há uma pergunta que foi feita algumas vezes, mas aqui o destaque que ela foi feita 2 vezes e por 2 grupos diferentes.
Um que queria aprender, um que queria realmente ter o conhecimento, e o outro que queria prová-lo, queria armar cilada para Jesus Cristo. E a pergunta sobre o qual é o maior de todos os mandamentos. Vamos ver então esta passagem em questão para conversarmos um pouco sobre esse assunto, falando o que significa amar a Deus com tudo que temos e somos. Vamos ler então esse texto de Mateus. Vamos ler do versículo 35 até o versículo de número 38, para depois nós conversarmos sobre esse assunto e desvendarmos tudo isto à luz da Bíblia. É tão bom eu saber, você saber que a Bíblia explica a Bíblia. Se nós queremos ter esclarecimento, se nós queremos respostas, basta nós lermos a Bíblia, buscarmos esta resposta na Bíblia. E isso traz para nós uma convicção, uma autoridade muito maior. E por que nós podemos dizer que a autoridade é maior? Porque a Bíblia aqui está dizendo, e nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Olha só esse texto de Mateus 22, 35 a 38. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu ser e entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Que coisa maravilhosa nós encontramos aqui na palavra de Deus. E o que isso significa? Esta resposta significa, esta orientação e este ensinamento significa para nós, no nosso tempo. O que nós podemos aprender com tudo isso? Conforme nós olhamos aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós observamos, por exemplo, que logo no início do estudo, um deles que faz a pergunta para Jesus é um perito na lei, pondo à prova com esta pergunta. E ele inicia chamando Jesus de mestre. E faz logo em seguida esta pergunta. Então, conforme nós lemos aqui, amar a Deus com todo o nosso coração, ele é sim um mandamento importantíssimo, maior do que todos que nós possamos imaginar. Agora é entender como fazer isto, de que forma nós temos certeza de que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E eu falo isto porque, irmãos, irmãs e amigos que neste momento participa, neste momento está nos acompanhando neste estudo sobre o significado do amor de Deus com tudo que nós temos e com tudo que somos. Infelizmente, queridos, temos vivido um tempo, uma época em que a palavra amor, ela tem se tornado apenas um significado emotivo, apenas um sentimento. Só isto. Amar alguém é confundido com o significado de sentir-se bem com ele, ao lado dele. Eu me sinto bem com alguém, então eu amo.
Esta tem sido a interpretação que tem sido dada nesse tempo em que nós vivemos. Contudo, se sentir bem com alguém não constitui necessariamente um amor de acordo com o padrão, a orientação, o ensinamento da palavra de Deus. E sabe por quê? Porque em termos bíblicos, o amor está intimamente ligado com o fazer, com o oferecer, com o suprir, com o ir ao encontro, com o se importar verdadeiramente com o outro, olhar e se envolver. E especialmente quando nós falamos de amar a Deus, é para nós fazermos e colocarmos em prática o projeto de Deus sobre amor. O que Deus deseja que nós façamos em nome do amor. E é tão bom nós colocarmos aqui como o amor como o sujeito maior, mais importante, mais significativo, porque eu preciso entender que Deus é este amor. Olha como ele começa a ficar muito grande, extenso, às vezes além da nossa compreensão. Então, amar e obedecer tem tudo a ver. Obedecer os ensinamentos, os mandamentos de Deus e fazer a sua vontade e colocar Deus em primeiro lugar. É assim que nós podemos amar a Deus. Agora, eu falei que a Bíblia explica, a Bíblia traz luz sobre assuntos tão profundos como este. Então nós vamos começar, sim, a olhar para a palavra de Deus. No Evangelho de João, o apóstolo São João, no capítulo de número 14 e versículo de número 15, nós começamos a trazer mais luz sobre como fazer isto, como colocar em prática esse tema tão profundo que nesta noite nós estamos estudando. O texto de João 14, versículo 15 diz: se me amardes, olha só o que o texto diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Uma coisa está ligada com a outra. Obediência, a busca do conhecimento da palavra, da verdade, do desvendar a verdade de Deus e compreendermos esta verdade, está ligado com o amor a Deus. Ter paixão pelo conhecimento da palavra de Deus mostra o quanto você está disposto a amar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Olha a palavra entendimento vindo aqui. Entendimento é busca de conhecimento, é se envolver, é buscar mais e mais. É magnífico esta palavra de João quando nós observamos. Ainda no capítulo 14, você está aí, lógico, você está aí com a Bíblia em sua mão ou está acessando a Bíblia aí no seu celular. Continue aí no capítulo 14 e veja aí o versículo 21 e o versículo de número 22 do capítulo 14 do Evangelho de João, e ele continua trazendo para nós mais informações a respeito do assunto. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. Uma afirmação de Jesus para nós. E o texto continua: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Judas Iscariotes: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos dele morada. Quem não me ama é porque não guardas as minhas palavras, não busca as minhas palavras, não tem interesse nas minhas palavras. A Bíblia está cheia de pó, está sempre guardada, as folhas estão coladas. Na hora que alguém vai abrir é uma dificuldade tremenda, porque as folhas estão grudadas umas nas outras, porque o dono desta palavra, o dono deste livro que tem a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, não tem interesse de buscar. E isso é uma demonstração de falta de amor. Olha como é bom nós olharmos para a palavra de Deus e vermos informações como essa. Então, amar a Deus é guardar no seu coração a sua palavra. Lembra do versículo? Porque nós guardamos no nosso coração a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não errar o caminho, para não afastar do Senhor, para estarmos juntos, andando sempre juntos. Porque isto é precioso e maravilhoso para a minha vida, para a sua vida. Amar a Deus, então, este é o maior de todos os mandamentos. Não significa só sentir bem, é ter compromisso. Não significa apenas sentir bem, muito mais do que isso. Lembra do velho cântico, o velho hino do cantor cristão, que fala de se sentir bem, de se estar perto, de ser alguma coisa saudável. E o hino, ele passa essa mensagem para nós, dizendo: tão perto do reino, mas sem salvação. Porque está perto, mas não ama verdadeiramente como o Senhor deseja. E mais do que isto, significa que eu tento fazer o que agrada a Deus, o que faz Deus feliz. Isso é amar a Deus. Agora, em 1 João, vai lá para o finalzinho da Bíblia, dentro dos últimos livros da Bíblia, nós temos lá 1ª, 2ª, 3ª João, mas em 1 João contém mais algumas passagens que elas são tão claras, tão reveladoras, que vale a pena nós estarmos olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, os versículos 19 até o versículo de número 21, nós encontramos a Bíblia dizendo assim, e é importante estar atento a isso, porque ela não só é clara, como ela é forte. Ela vale a pena nós observarmos isso aqui como um ensinamento forte para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que anunciamos as boas novas, que fomos libertos
pela graça e pela bondade de Deus, fomos colocados em uma família. Agora nós podemos sim entender e ler este texto sagrado de 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21, que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira afirmação que o texto coloca, fabuloso, maravilhoso. Você não é a fonte, você bebeu da fonte. Entendeu isso? A necessidade de bebermos da fonte. Aquele que tem sede, vem a mim, e eu lhe darei da fonte da água da vida. É isso que o texto começa colocando para nós, e ele continua: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, não está falando com o seu irmão, está com o coração cheio de rancor no seu coração em relação ao seu irmão, sabe o que essa pessoa é? Ele é mentiroso. E eu não preciso dizer para você, num estudo bíblico, a quem está ligado uma pessoa mentirosa. De que grupo faz parte uma pessoa mentirosa? A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E quem mente serve a Satanás, está servindo a Satanás, está a serviço de Satanás. É aquele que traz discórdia. É aquele que lança a semente da discórdia. É aquele que procura trazer uma palavra que jogue um contra o outro. Filhos do diabo faz isto. Os filhos do diabo fazem isto. E a Bíblia que está dizendo. O pastor Eliakim está bravo? Não, eu não estou muito tranquilo, eu estou apenas olhando para a Bíblia, eu estou apenas lendo para você, nessa noite, neste estudo, a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. E o texto continua dizendo: pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, meu querido amigo, meu irmão amado, minha irmã, se você não consegue fazer isso, você está com um problemão. Você está com um problemão, você precisa resolver isso. E vai começar com quebrantamento. Você vai ter que se quebrantar diante do Senhor. Você precisa se humilhar. Você precisa orar. Você precisa dizer: não eu, mas é Cristo que vive em mim. Deixar essa metamorfose, essa mudança, essa transformação acontecer na sua vida e você aceitar tudo isso e ser realmente uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, agora é novo, mais novo para valer. Não dá para ficar olhando para trás. Mas no passado era assim. Não tem, no passado era assim. Tem o presente. Tem pessoas, tem vidas, tem você, tem a sua família, tem os seus amigos que precisa hoje de uma ação imediata, de demonstração de amor, para que elas também entendam a graça e a bondade de Jesus Cristo. Olha só, caminhe um pouquinho aí, ainda em 1 João, o capítulo 5, vá agora para o capítulo 5. Eu estou deixando que a Bíblia interprete a Bíblia. A Bíblia traga para nós a razão de estarmos estudando este tema. Capítulo 5 de 1 João, versículo 2 e o versículo de número 3. Observa aí 1 João 5, 2 e 3. Olha só, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus,
e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. E o capítulo 3 de 1 João, o versículo 22 e 23, capítulo 3, 22 e 23, ele diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E olha como termina este texto sagrado. E nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Maravilhoso nós vermos tudo isto aqui e podermos colocar em prática de uma forma que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Quando nós pensamos em Jesus Cristo se humilhando, se tornando homem, se tornando parecido conosco, passando pelos mesmos sentimentos de tristeza, de alegria, teve fome, suou, calor, frio, tudo isto passou. E ele passou para se identificar comigo, identificar com você e dizer: eu te amo para valer. Como é bom nós observarmos essa verdade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. São palavras de Jesus Cristo, para que esse amor pudesse ser consumado. E ele é consumado através de quê? Através de obediência. E nós concluímos essa reflexão, este estudo sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor Jesus. Nós queremos fazer isto nesse instante, na certeza, na convicção de que esse tempo que passamos juntos foi um tempo todo especial. Então, amar a Deus com todo o nosso coração. Nós não temos, então, nessa noite, nenhuma dúvida de que este é o maior de todos os mandamentos, o maior de todos os desafios. Porque Jesus deu este exemplo. Amar a Deus é o mesmo que fazer a vontade de Deus. Não dá para amar a Deus sem fazer a vontade de Deus. Não dá para amar a Deus desobedecendo ou fazendo o que eu acho que deve ser feito. Não você, não eu, não nós. Deixa Cristo dizer para todos nós o que é que nós devemos fazer, como deve ser o nosso comportamento. Além disso, também vimos que é melhor seguir adiante e fazer a verdade de Deus, mesmo se não sentirmos a vontade de fazer, faça a vontade de Deus. Porque é melhor fazer assim do que desobedecer. É a história daquele filho, daquele pai que chega e diz: quem é que vai trabalhar hoje? Quem é que vai fazer o plantio? Quem vai tomar a primeira providência? Chega para o primeiro filho e diz: você pode fazer? Ele chega e diz: eu faço, pode deixar que eu faço.
E o outro, e você? Ele diz, não, hoje eu não estou afim, vou tomar café primeiro, vou fazer isso. E foi tudo bem. Porque aquele que diz que sim, tomou o caminho e ao invés de ir trabalhar, foi ficar com os amigos, foi fazer outras coisas e não obedeceu o que tinha assumido com seu pai. O outro que diz não, depois da refeição, depois de ter tomado ali o seu café, bateu um grande arrependimento no seu coração e diz, meu pai me ama tanto, ele tem cuidado tanto de mim, e ele pede uma coisa tão simples para eu fazer, e eu disse não, eu vou fazer. E ele foi e fez. Às vezes, é exatamente isto que acontece conosco. Às vezes nós dizemos sim, mas não é verdadeiro. E às vezes nós dizemos não por causa da nossa limitação, da nossa fraqueza, e depois nós nos arrependemos. E nós vamos ao encontro do Pai, fazemos a vontade dele. E ele nos aceita, ele nos abençoa, ele derrama graça e misericórdia sobre nós. Vamos ouvir mais esta música e depois eu retorno para orarmos juntos e concluirmos este estudo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como nós ouvimos esta música, como falando ao nosso coração, falando a nossa vida, um coração igual ao coração de Deus, igual ao coração de Jesus, um coração igual ao teu. É o desejo, é a busca. Que assim seja e que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar ao Pai Celeste agora. Vamos aquietar. Vamos refletir sobre tudo que nós ouvimos a respeito deste tema tão grandioso, que é o amor de Deus. Pai querido, Deus bondoso, ao terminar mais um estudo, ó Deus, eu glorifico a Ti, eu louvo a Ti, porque o Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso. Permita, ó Deus, que tudo que nós falamos, todos os textos que foram lidos, os cânticos que entoamos, ó Pai querido, fique no coração de cada um dos Teus filhos, das Suas filhas, dos nossos amigos queridos. Que todos tenham uma noite na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bom terminarmos mais um estudo e gravarmos tudo isso no nosso coração. Se Deus permitir, nós, na próxima terça-feira, iremos tratar de mais um tema, de mais um estudo. E eu quero só lembrar para você que está nos ouvindo, principalmente os irmãos da igreja, ou mesmo os nossos amigos, irmãos de outras igrejas, que tem o meu contato, tem o meu WhatsApp, aí e tem o grupo da igreja, ou o meu telefone particular, e você às vezes tem um tema, um assunto que gostaria muito de ouvir. Você gostaria muito de ouvir, mande para o grupo ou mande pessoalmente para mim e eu terei imenso prazer de preparar um estudo, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de tantos outros. E assim nós estaremos abençoando tantas pessoas a partir da sua necessidade. Eu farei isso com muita alegria.
terça-feira nós estaremos de volta e quem sabe com uma sugestão sua sendo contemplado aqui no estudo que abençoará muitas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Fica aí, louvando a Deus, glorificando ao Senhor e deixando que esta linda música esteja falando ao seu coração. Que Deus te abençoe e curta bastante aí essa semana que está só começando. Até lá, queridos. Vamos louvar a Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Laraia, laia, laia. Temidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lararaia, lararaia, oh. E a nós só nos cabe tudo dedicar, ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar.